Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Média Mais TV, na posição 706 da DSTV, 10 da TMT e TV Cabo. Dizer também que estamos em direto através das nossas páginas, é só visitar que vai passar no rodapé do seu monitor. E nesta edição vamos trazer um tema muito interessante que tem preocupado muitas famílias moçambicanas. E o tema central desta edição, como quebrar a maldição hereditária. E estamos com um convidado muito especial, ele que vai explicar-nos melhor como quebrar a maldição hereditária e muitas das vezes pega fogo queima. Hoje vamos fazer pega fogo queima e com certeza vamos libertar muitas famílias moçambicanas. Estamos aqui com o pastor Vicente Júnior. Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui. É um prazer enorme. Espero contribuir na medida possível e, graças a Deus, naquilo que Deus me conceder como capacidade para poder fazer, estou aqui para isso. De saúde, pastor? Graças a Deus estou bem. Minha família também está bem. Estamos todos bem. Por acaso, minha esposa hoje faz anos. Uau! Parabéns para ela, que Deus Teremos abençoe. bolo mais logo. Estamos convidados? Sim, estamos todos convidados. Estão todos convidados. Graças a Deus. Muito obrigado. Preparado para o nosso tema? Sim, preparadíssimo. Exatamente. Portanto, não saia daí, caro telespectador, junte-se a nós nesta grande viagem. Eu quero saber do pastor o que é herança, melhor dizendo, o que é maldição hereditária? A maldição hereditária vai ser todo tipo, né, de maldição, permita-me a repetição, que os filhos vão herdar, né? Isto vai ficar uma repetição, hão de herdar dos pais, não é? Existem dois tipos de maldição hereditária. A primeira há de ser por causa dos pecados que os pais cometeram, no sentido de eles terem sido blasfemos contra Deus. Pode até ser porque eles não fizeram nada de oculto, mas por causa da vida pecaminosa que eles levaram. Então, os filhos acabam pagando por causa do pecado dos pais, não é? Por exemplo, há pais que se juntam e têm filhos enquanto não casaram oficialmente, não é? Então, os filhos pagam por causa deste pecado que eles cometeram. É uma maldição. É uma maldição, certo? Pois. Pagam. A Bíblia diz no livro de Êxodo que eu visitarei, não é? Visitarei o pecado dos pais, ou seja, a maldição dos pais nos filhos, até a quarta geração. Então significa que se os pais pecaram, os filhos consequentemente podem passar mal. Então isto vai ser uma maldição hereditária, que significa herdar uma maldição. A segunda há de ser por causa de pactos que os pais podem fazer. Os pais foram aos curandeiros porque queriam prosperar financeiramente, queriam enriquecer financeiramente, queriam ganhar vários outros bens, etc. Então aqueles espíritos vão de vir reivindicar. Então esta maldição, por causa desta ação que eles fizeram, há de vir perpetrar-se sobre a vida dos filhos. Não é? Então isto vai ser também hereditário. Porque hereditário significa herdar de outrem, ou seja, alguém buscou, então eu herdei. É basicamente isso. Passa de geração em geração, de pessoa a pessoa. Pois, o pastor Vicente estava aqui a falar que os filhos podem herdar a maldição porque os pais não casaram. Sim. E encontramos a população moçambicana que simplesmente estão a ver maritalmente, outros namoraram, tiveram filhos sem casar e podem dar continuidade a esta maldição. Sim. Esta maldição não há de ser só porque os filhos não vão casar. Não. Esta maldição pode ser em várias outras áreas das suas vidas. Olha, a Bíblia diz que quando um pai, não é? Quando a mãe ou o pai buscam ao Senhor, eles se santificam, eles podem santificar os filhos. A minha vida de santificação, a minha vida de justiça, de retidão, pode santificar meus filhos. Então, quando eu peco contra Deus, automaticamente eu posso quebrar esta cadeia de santificação para com os meus filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, mas ele na madrugada, ou seja, todos os dias quando amanhecia, ele fazia um sacrifício diante de Deus e dizia, porventura os meus filhos poderiam ter pecado contra Deus no seu coração. Quer dizer, ele santificava os filhos, porque Jó era um homem reto, era um homem puro.
certo? Então, o não casar e também fazer outras práticas pode trazer maldições, sim, sobre os filhos e em várias outras áreas. Como descobrir que na família existe a maldição hereditária? Quais são os primeiros sinais? Quais são os primeiros sinais? Olha, muitas das vezes, um dos primeiros sinais, ou de vários sinais, podemos observar em que os filhos, né? Os filhos não conseguem se incrar em nada na sua vida. Sim, um filho, quando olha para si, por exemplo, ele tem projetos, tem pensamentos, tem ideias, mas às vezes ele não consegue sobressair nas suas ideias, não consegue sobressair naquilo que são os seus desejos, os seus anseios. Né? Casamento não vai bem, negócio não vai bem. Então, isto tudo também pode ser influenciado por causa dos pecados cometidos pelos pais ou por causa das ações que os pais fizeram anteriormente, que foi buscar espíritos mundanos, espíritos diabólicos para a família. Então, esta maldição pode passar para eles. Então, os sinais que vão demonstrar que, olha, eu estou numa maldição hereditária, muitas das vezes é exatamente quando você olha para a sua vida, você percebe que as coisas estão desmoronando. Quando eu tento tocar isto, desaparece. Quando eu pego o dinheiro, um mês depois, 2 dias depois, eu não fiz nada. Tu não fazes nada na vida, não tens a vida organizada, está tudo destruído. Outro ponto também, tu vais perceber que a maldição hereditária pode ser também porque alguém na família bebia muito, etc, etc. E essa pessoa vai encontrar o neto, ou o primo, ou o sobrinho, também vai pegar a mesma linhagem, bebe, etc. Então, tu vais perceber que não, esta maldição está naquela família, nesta vertente. O tio João bebia, agora o Alberto bebe. Então, isto tu já vais ligando, vais perceber que não, isto deve ser algo linear, algo que vem, né, da família. Vem deste, passa para este, vem daquele, passa para aquele. Se um tio espancava a esposa, ele também já espanca. Pensamento Júnior. Então, isto vai passando de geração a geração e tu percebes que não, naquela família há um problema, isto aqui, há uma maldição naquela família. Porque o pai era assim, bebia muito, chegava às madrugadas, espancava a mãe, agora o filho também está a fazer a mesma coisa. Sim, então a gente vai vendo esses sinais e são sinais que nos ajudam a perceber o que está por detrás desta família. Pois. É basicamente olhando para o século XXI, algo que está a preocupar-me bastante, muitos jovens, por querer a riqueza, a prosperidade, o sucesso, a fama, estão a voltar para o passado. Vão às palhotas para fazer o pacto, porque querem brilhar, não por uma coisa natural. O que é que pode vir a acontecer futuramente? Uma das maldições principais hereditárias, por acaso não fiz menção disso na pergunta anterior, é exatamente esta. Os nossos pais não nos mostraram os valores principais da vida. Os nossos pais nos mostraram que a vida é feita na palhota. Eles trouxeram os curandeiros para casa. Quem nos mostrou que existem eles foram os nossos pais. Então, quando eles trazem para casa e nós começamos a ver, olha, meu pai não tinha carro, mas agora que entrou aquele curandeiro. Então, quando eu crescer e quiser criar família, o que eu vou fazer também? Quando eu crescer e tiver projetos, tiver coisas para avançar, o que eu vou fazer também é fazer o que o meu pai fez. Não é? Então, para a questão que estava a fazer agora, a resposta é basicamente essa. Olha, quando nós, né, como indivíduos, somos mostrados que, olha, a vida é feita no curandeirismo, é isso que nós vamos fazer. O jovem pode crescer e hoje nós dizemos que não, ele está aí para lá porque é uma ideia sua. Não. Não é uma ideia sua. Houve um pai, houve um tio, houve um avô que ele conheceu ou que ele passou, esteve na sua casa, viu ele a fazer aquilo e viu ele a enriquecer com aquelas coisas. Então ele viu aquilo também como saída. Mas agora, se tu tens um filho, Provérbios diz, ensina o menino o caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie dele. Se tu tens um filho e todos os dias estás em oração, estás em jejum, estás ali na sala a buscar, estás ali, é culto em casa, culto familiar, quando ele crescer, o que é que ele vai lembrar quando chegar o tempo da tribulação? O que é que ele vai lembrar quando chegar o momento da dor? O que é que vai lembrar quando ver que as portas do emprego estão fechadas? Vai lembrar que o meu pai, quando tudo não estava bem, eu dobrava o joelho.
O pai dobrava o joelho e orava. E ainda que as coisas demorassem, mas nós víamos resultados em casa. Por quê? Porque o meu pai dobrava o joelho. Então é esse ensinamento que ele também recebeu e é esse ensinamento que ele vai transmitir para os seus filhos e para si mesmo no futuro. Então, percebe? O que faz com que as pessoas vão atrás disso, embora jovens, embora tudo mais, é exatamente porque eles receberam isso de alguém. Nós como pais, é que passamos isso para os nossos filhos. Então os nossos filhos vão prolongar isto, não é? Vão prolongar isto. Então se eu passo ao meu filho que a palavra de Deus é a única, verdadeira e necessária, então o meu filho vai crescer a entender isto e ele não há de ir ao curandeiro, há de ir para a palavra. Mas se eu ensino que é o curandeiro, ele há de ir ao curandeiro. Ponto final. Pois, o brilho de alguém que vai procurar uma prosperidade e alguém que tem a graça de Deus, existe alguma diferença? Sim, obviamente. Olha, a Bíblia diz que não é à toa que até o diabo se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o diabo ele consegue criar um brilho, garantir que as coisas parecem serem as melhores e as excelentes. Ele pode criar essas condições e todo mundo ficar um uau, mas não há de ser um uau eterno, não há de ser um uau para sempre. E este brilho também não há de ser eficaz. Tu has de perceber que lá por detrás existe alguma coisa no fim. Mas aquele que brilha no Senhor, aquele que é levantado pelo Senhor, o seu brilho é diferente. Essa pessoa tem a graça de Deus. Olha, a Bíblia diz que Jesus, quando ele pregava, não é? Eu quero colocar aqui num cenário muito importante. Perceba que Jesus, escribas e fariseus, três pessoas conhecedoras das Escrituras, os três. Mas aqui está, Jesus era uma pessoa que olhava para as Escrituras e seguia o que elas diziam. Por isso que quando ele pregava, as pessoas diziam que ele tem mais autoridade. E esta autoridade lhe era conferida, era um brilho que era dado a ele exatamente porque ele obedecia o que as Escrituras diziam. Ele não dava volta para ir buscar coisas para fazer os milagres. Não dava volta para ir buscar coisas para prosperar ou para fazer. Não. Ele confiava no Senhor. De tal maneira que a Bíblia relata que Jesus passava madrugadas a orar. Jesus subia ao monte para orar. Então, e uma das vezes que ele sobe ao monte até transfigurou. E os apóstolos até lhe viram ele a transfigurar. Não sei se está a perceber. Então, aqui também está. Os fariseus e os escribas eram dotados no conhecimento. Mas quando eles pregavam, ninguém reconhecia a autoridade deles. Ninguém reconhecia. Por quê? Porque por detrás eles tinham uma ligação com o diabo. Ter ligação com o diabo às vezes não é fazer o pacto. É você ter uma vida desviada. Não é? É ter comunhão com o mundo. A Bíblia diz que aquele que é o amigo do mundo, o amor de Deus não está nele. Ele não é. Ele constitui-se inimigo de Deus. E a palavra inimigo significa adversário. E a palavra adversário significa diabo também, não é? Do grego. Então, logo percebemos que se você é uma pessoa que prospera fora dos princípios de Deus, você é adversário de Deus. Então, o seu brilho não pode ser igual ao brilho de quem está com Deus, porque o brilho de Deus é verdadeiro. Tudo que é de Deus é verdadeiro, tudo que é de Deus é genuíno, tudo que vem de Deus tem princípio, tudo que vem de Deus tem graça, tudo que vem de Deus é eterno, não falha, certo? Pode até vir alguém querer apagar o teu brilho, mas não vai apagar. Mas o brilho que vem do diabo, o brilho que vem da pajota, meia hora acaba aquilo. E se você não conseguir renovar, é o próprio diabo que vem te matar. Sim, há pessoas que já foram amputadas, eu já presenciei situações. Que pessoas perderam os pés, foram amputadas. Há pessoas que quando não deixam aquilo ali sofrem, pessoas fazem pactos diabólicos, vão ao curandeiro para buscar remédios para prosperar e se não conseguem mais alimentar aquilo, porque chega uma fase em que você já tem que dar seu filho. E você começa a pensar, meu filho, eu continuo com isto, então você não entrega o filho, então você passa mal. Eles te matam muito bem. Ou entrega algum membro da família. Exato. E por vezes até podem te dizer, olha, o remédio que você aplicou hoje, fica uma semana sem tomar banho. Meu Deus. Uma semana sem banho. Agora, achas que essa pessoa vai brilhar, mas que quem busca o Senhor? Senhor, a gente ora a Deus, a gente nem precisa fazer muita coisa, só chegar a dobrar os joelhos, às vezes até mesmo de pé, a gente ora a Deus, obrigado. Já estou a brilhar, estou a andar, a graça está em mim. Todo mundo quando olha, a Bíblia diz que no tempo de José existiam lá homens
homens mesmo dotados, magos e tantos outros, não é? A Bíblia vai dizer que, e perceba uma coisa, os magos eram pessoas que trabalhavam em função de espíritos malignos, né? Aqueles homens que eram adivinhas dos sacerdotes do faraó, não eram homens que buscavam o Deus vivo, eram homens que buscavam espíritos satânicos, né? Então, esses homens, quando a Bíblia diz que quando José foi chamado até o faraó e ele interpreta o sonho do faraó, o faraó disse para ele: a quem eu escolherei do meio de vós que tenha tamanha sabedoria e que tenha o espírito de quem? De Deus, né? Então, percebe-se aqui, ele tinha magos, pessoas que já viviam com ele há muito tempo, já tinham adivinhado muita coisa dele. Mas quando José aparece à frente dele, ele não só viu alguém que interpretou o sonho, mas ele viu graça, viu brilho e viu alguém que podia ele escolher para fazer aquilo. Mas os magos estavam ali. Sim, mas só que, pastor, nos últimos tempos, as pessoas estão firmes na palavra de Deus. Estão mais perseguidos. Sim, a perseguição, olha, Jesus quando ele estava a orar no capítulo 17 do livro de João, ele diz: Pai, eu volto para si e eu deixo a eles neste mundo, mas eles não são deste mundo. Percebe? Todo aquele que habita numa região que não é dele vai ser perseguido pelos donos. Pode. Vai ser perseguido pelo sistema do lugar onde ele está. A perseguição para com os cristãos já é antiga. Note que quando lês a história da igreja, vai descobrir que até faziam-se arenas, colocavam-se crentes dentro das arenas, em vez de colocar gladiadores, abriam-se portões, não é? Em Roma e em tantos outros sítios, abriam-se portões e saíam leões para devorarem crentes. Sim, porque o sistema do cristianismo é a única verdade no mundo, certo? Uma verdade que quer ser combatida. Então, é por isso que você sendo crente, quando está num lugar onde pessoas não são crentes, elas vão sentir. Os espíritos deles vão sentir, os espíritos diabólicos vão sentir e vão dizer que não, aqui tem uma pessoa estranha. Porque o conflito não começa só na carne, começa no espírito. Pode também começar uma certa fofoca. Exatamente. Os espíritos, esses espíritos que combatiam os crentes através de Nero, não é? Na altura, em Roma, através de Nero, através de vários outros governantes na altura. Esses espíritos, na verdade, não eram Nero em si, eram espíritos que estavam sobre ele, que lhe faziam ele combater o governo de Cristo, certo? Que estava nos apóstolos. Não sei se está a saber. Nós víamos, o apóstolo Paulo foi perseguido, mas não é o apóstolo Paulo, é o Espírito de Deus que está no apóstolo Paulo, é o sistema do reino dos céus que está no apóstolo Paulo, que está em conflito com o sistema do reino diabólico que estava no Nero e nos seus soldados. É a mesma coisa que acontece hoje. Podemos ser colegas. Estás aí, estás num sistema diabólico da bajota, do diabo e dos seus demônios, do curandeiro, e tudo está aí consigo. Dos antepassados, tudo está consigo. E eu chego com a luz de Cristo. Vais ficar mal. Vais começar a falar mal de mim. E se alguém chegar consigo e dizer: olha, acorda, desperta. Por que você odeia aquela pessoa? Você vai dizer: não sabe. Na tua humanidade tu não percebes. Mas há um espírito dentro de si que te incomoda a incomodar aquela pessoa. Exatamente. Não, o momento pode querer estar no lugar daquela pessoa. Sim, mas o conflito aí não é você e aquela pessoa. Não. Até porque mesmo no dia em que você fica liberto, você começa a ter remorsos, começa a ter arrependimentos, porque diz: olha, um dia eu terei minha colega do local dela de trabalho. Eu sou culpado. Mas naquele momento você era alimentado por um espírito que te fazia você não ver isto que você está a fazer. Você dizia: eu tenho que tirar, aquela ali não vale nada. E quando ela falasse, você via o talento daquela pessoa, mas você ficava irritado. Porque tudo que havia naquela pessoa era brilho, a pessoa brilhava. Entretanto, a luz daquela pessoa te incomodava. Porque os demônios... E essa pessoa achava superior. Sim, obviamente, o invejoso sempre é superior a todos. O invejoso não é porque ele não reconhece que os outros fazem é superior ao que ele faz. No fundo reconhece, mas ele não admite. É onde está a inveja. A inveja não é a falta do reconhecimento. A inveja é a falta de admitir que fulano X de facto tem. Porque eu posso reconhecer, de facto é.
o sapato dela, de facto o talento dela é excelente, mas eu não admito, eu dizer que não. Tirem lá ela daqui. Ela não merece estar aqui, percebes? Mas eu vi que ela tem talento, que ela tem capacidade, mas eu não admito. Por isso que eu vou fazer de tudo para bloquear esta pessoa. Exatamente. Pastor, vamos fazer um breve intervalo. A nossa conversa está super interessante. Voltamos dentro de instantes para a nossa segunda parte. Eu quero saber como quebrar a maldição hereditária. Muito obrigado. Exatamente. Caro telespectador, vamos tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes aqui na Mídia Mais TV. Não saia daí. Voltamos para a nossa segunda e última parte da nossa conversa nesta edição do programa Terra, Gente e Tradições, numa apresentação de Frida Nkunoane. Desde já quero agradecer ao meu cabeleireiro, Saíde Cabeleireiros, por ter deixado a Frida Nkunoane com os cabelos naturais. Uau, um toque mágico. Pode visitar a página do Saíde Cabeleireiros e com certeza não irá arrepender-se, caro telespectador. Nesta edição estamos com o pastor Vicente Júnior neste grande tema: como quebrar a maldição hereditária. Pastor Júlio, na nossa primeira parte, estava aqui a conversar acerca dos pais que vão buscar a maldição e recordei-me de um ouvinte que ligou para o meu programa que está a passar por uma fase difícil. Se não falha a minha memória, acho que encaminhei para o pastor que o pai tem 3 filhos e dos 3 filhos estão a passar mal, ninguém consegue casar e 2 agora tem uma certa deficiência por causa da maldição porque tem mulher espiritual. Como quebrar? Olha, situações como estas e tantas outras, a única forma que as pessoas têm de quebrar isto é aceitando a Jesus. Muitas das vezes nós pastores cometemos erros em dizer que as maldições podem ser quebradas por muitas orações, por muitos jejuns. Isto não quebra maldição, não. O jejum, oração, ir ao monte, descer do monte, se rasgar, não vai quebrar nenhuma maldição. Não há nenhum sacrifício humano que pode quebrar uma maldição. Seja ela hereditária, seja ela uma maldição projetada por alguém, não é? Não há nada que pode quebrar. Agora, se eu quiser quebrar a maldição hereditária, eu preciso de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Êxodo diz que eu visito a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração, etc. Mas ele vem dizer uma coisa, diz que mas faço misericórdia sobre aqueles que me amam, sobre aqueles que se arrependem. Então, já perceber? Então significa o quê? Significa se eu me arrepender, que significa crer em Jesus, entregar a minha vida a Jesus, toda maldição hereditária vai se quebrar. Alguém pode perguntar, pastor, eu passo por maldição hereditária, estou na igreja há muito tempo. Eu não estou ao problema. Você está na igreja, não está em Cristo. Certo? Porque crer em Jesus, o que é que onde está o erro de muitos de nós? Carregamos uma Bíblia, vamos à igreja, somos batizados, o que mas dissemos que cremos em Jesus. É uma mentira. Alguns creem no pastor. Sim. Crer em Jesus passa por cima de tudo isso. Crer no pastor, estar numa igreja quadrada, passa por cima de tudo isso. Crer em Jesus significa seguir os seus princípios. Romanos diz que se você confessar a Jesus com a sua boca e crer nele com o seu coração, você será salvo. O que isso significa? O que significa confessá-lo com a boca e crer com o seu coração? O que é crer com o coração? A Bíblia diz no livro de Provérbios que de tudo quanto tu tens que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo aquilo que determina a sua vida procede no coração. Então, o que é que vai determinar a sua vida? É um mandamento de quem? De Deus. Certo? Então, crer em Jesus significa reconhecer que a partir de hoje já não vou viver para mim, mas vou viver conforme Jesus Cristo diz. Vou viver segundo os princípios de Deus. Por isso que ele diz que confessa com a tua boca e creia com o seu coração. Por exemplo, pastor, para o nosso telespectador que está a passar pela maldição hereditária, pode ser liberto a esta hora. Exatamente. Basta crer. Sim. Ademais, presta que Jesus Cristo diz num dos evangelhos. Ele diz que, olha, vocês me honram com os vossos lábios, mas os vossos corações, estão longe de mim. Então, a crença em Jesus está aí.
não passa só por honrar a Ele com os lábios, cantar na igreja, aplaudir, pôr aquele fato bonito na igreja, estar ali, não sei o que. Não. Está em que tipo de passos na vida você vai tomar. Os teus passos cotidianos são em função dos princípios da palavra de Deus ou não? Então isso significa crer em Jesus. Crer em Jesus. Então é isto que vai quebrar a maldição. Sim, é isso que vai quebrar a maldição. Agora, se alguém diz que é crente, simplesmente porque vai à igreja, não há maldição nenhuma quebrada. Não há nada que vai acontecer porque essa pessoa está enquadrada no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, entrarão no reino do meu Pai. O que ele está a dizer? Está a dizer que não é nada dizer Senhor, enquanto estás fora dos princípios dele. Então, e ele disse, onde vir naquele dia eu vou dizer que nunca vos conheci. Agora, se eu só dizia Senhor e não seguia os seus mandamentos, como é que ele vai quebrar a minha maldição? Como? Não há como. Porque ele disse de antemão que nem todo que ele diz Senhor vai entrar e ainda vai dizer que no dia do julgamento ele vai dizer nunca vos conheci. Então, se nunca nos conheceu durante a nossa caminhada na terra, então qual é a maldição que ele vai quebrar? Pois, por isso que dentro da igreja encontramos aquele que é convertido e é liberto e as coisas começam a acelerar. Exatamente. E aquele que está há anos, nada vai, nada vem. E muitas das vezes é aquele irmão que a gente despreza. Chegou na igreja hoje porque ele é que varia a igreja, às vezes nem tinha onde morar a igreja, tinha que lhe dar um quarto lá atrás. Desprezamos aquele irmão. E de repente nós vemos, o irmão já está casado, o irmão já está não sei o quê, o irmão já tem um negócio, o irmão já está... A vida dele começa a fluir. E a gente que está ali na igreja por muito tempo, todos religiosos, a honrar Jesus com a boca, mas os nossos corações... Não há Espírito Santo nenhum! O pior é esse. É que se o teu coração não está convertido, o que é o coração? O coração é o centro. É onde existe um motor funcional para o comportamento humano. Ou seja, o teu comportamento, o seu modo de viver, tem que ser em função da palavra de Deus para que você seja liberto. Então, se o teu coração não está convertido, não há como o Espírito Santo estar aí. Teu coração tem que se converter. Teu coração tem que se deleitar no Senhor. Teu coração tem que amar a palavra de Deus. Então, aí você recebe a libertação. Porque crer em Jesus é isso. Não é só chegar ali no altar, no domingo, depois do apelo do pastor. Quem quer aceitar a Jesus, vem 1000 pessoas. Aquelas 1000 pessoas, vais apanhar que só uma é que crê. Porque ele decide no coração, tudo aquilo que o Senhor me disser a partir de hoje, eu farei. Pois. Sim. E pastora, aquele crente que passa a vida a manifestar na igreja... Sim. Esse é um crente mundano. Sim. Todo crente que manifesta sempre demônios é um crente mundano. O que é um crente mundano? É um crente que vai à igreja, como estávamos a dizer, mas ainda não se decidiu se quer seguir a Jesus ou não. É um crente indeciso. É um crente invertido, não convertido, é invertido. Porque ele tem princípios contrários à palavra de Deus, mas diz que crê em Jesus. A Bíblia no livro de Tiago diz, você crê em Deus, fazes bem. Entretanto, os demônios também creem e até tremem. Então, qual vai ser a diferença entre um crente demônio e um crente homem? A diferença entre um crente demônio e um crente homem há de ser porque o crente homem tem a responsabilidade e tem a capacidade de obedecer a Deus. Mas um crente demônio não pode obedecer a Deus. Por isso que crentes mundanos não se convertem. Ou seja, estão sempre a manifestar demônios. Por quê? Porque os demônios habitam neles. Não. A Bíblia diz que Jesus, na conversa com seus apóstolos, disse, se um demônio for expulso no corpo de alguém, ele vai para terras áridas. E ele voltando, ou seja, passado um tempo, ele diz, eu de voltar para o corpo onde eu estava. Quando ele volta, apanha que este corpo aqui, onde ele estava, não está ocupado. Ok, não está ocupado com o quê? Com a palavra, com uma vida de santidade, com uma vida de justiça, com uma vida de retidão. Ou seja, o reino dos céus não ocupou essa pessoa, então ele vai buscar 7 piores que ele, para que o reino das trevas possa ocupar onde o reino dos céus não ocupou, porque a pessoa não buscou o reino dos céus, ficou conformado. Pastor Vicente, aqueles obreiros que manifestam na igreja uma vez ou outra, podem colocar a mão para outra pessoa? Não sou de acordo que eles façam. Primeiro, não só porque eles manifestam.
Segundo é que o fato deles manifestarem implica, ou seja, significa que eles não estão convertidos. O que é não estar convertido? Significa que eles ainda têm uma vida mundana, ok? Eles podem andar ainda nas bebedices, nas fornicações, em tantas outras coisas, em tantas outras dissoluções que Deus não concorda. Então, se a pessoa tem demônios, é porque não tem o Espírito de Deus. Então, como é que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus vai expulsar demônios? Não é possível. E às vezes o demônio pode envergonhar. Exatamente. É como dizer Satanás para expulsar Satanás. Não é possível. Nós expulsamos demônios pelo Espírito de Deus. A força, a capacidade, o poder para extinguir demônios não vem de nós, vem de Deus. É Deus que capacita o homem. É Deus no homem, através do Espírito de Deus, que dá o poder para que todo demônio saia do corpo das pessoas. Então, isso é brincadeira. Então, todo obreiro que manifesta demônio tem que sentar. E tem que sentar e aprender a ser obreiro. A Bíblia, no livro de Timóteo, ensina o que é ser obreiro de verdade. A Bíblia no livro de Timóteo diz que o obreiro tem que, quais são as características que o obreiro tem que ter. Agora, um obreiro que é mundano e vem ser obreiro na igreja, isto é difícil. Pois. Estamos aqui a conversar, que tem uma certa jovem, quando está a orar, ela sente que está para manifestar e senta rapidamente para não ter aquele espírito sair. Não sei se é medo de dançar, cair, tirar a roupa. Olha, nós podemos desprezar os espíritos diabólicos, mas eles têm alguma influência sobre aquilo que é o nosso ser cognitivo, ok? Aquilo que é a nossa capacidade intelectual, eles bloqueiam. Então, naquele momento há um conflito. A Bíblia diz que há um conflito espiritual, não é? E é um conflito entre a carne e o espírito, etc., para que nós não façamos o que nós queremos. Pode ser que a pessoa tenha vontade de deixar Deus lhe libertar, mas naquele momento ela se inclina mais à vontade que o demônio está a expressar, de que, olha, não me denuncia aqui. Mas ela não vai ouvir essa voz, porque ele vai lhe levar mais pelo desejo carnal de não querer ser liberto. Ele não vai dizer, não, agora não fala, não. Ela pode não ouvir essa voz, mas ele vai tocar na parte carnal dela, ok? No ego, ok? É por isso que o orgulho, o ego, a vergonha, essas coisas todas, são elementos indicados nas escrituras como a timidez, como é que se diz? Como obras da carne, certo? Sim, porque o diabo atua nisso aí. Então a pessoa tem medo, ou sente algum orgulho, ou tem algum sentimento, que eu não posso me expor. Certo? Então a pessoa acaba não manifestando aquele demônio, mas o demônio está a agir em função da carne dessa pessoa para que ele não manifeste. Exatamente. É basicamente isso. Então, eu acho que essa pessoa tem que começar a perceber agora que, olha, se isto acontecer comigo, eu tenho que me deixar. Eu tenho que ignorar este desejo que eu tenho de não manifestar e deixar Deus me libertar desse espírito. Pois, e pastor Vicente, naquele momento que a pessoa está para receber a cura e a libertação e começa a ouvir uma voz a dizer não aceita, começa a pensar nas dívidas, nos problemas, porque naquele momento tem que concentrar-se na pessoa que está a dirigir a oração. Exatamente. E chega o momento da cura e libertação, fica distraída e automaticamente perde aquela oportunidade da cura. Exatamente. É assim como operam os espíritos. Olha, o diabo é astuta. Ele vai procurar todas as formas para garantir, porque a libertação é o quê? Você que tem que ser liberto precisa de abrir o seu coração. Você precisa de entender e aceitar que não, chega na minha vida, eu já não quero mais viver Ficar mesmo revoltado. Exatamente. Como então, a maldição hereditária. Exatamente. Tem que haver um combate aí dentro. Dentro de si, tem que haver, você tem que lutar, travar uma guerra e vencer. Um bom combate. Exatamente, para que depois o poder de Deus, o Espírito de Deus, possa manifestar a sua eficácia em si. Não é Deus que não é eficaz. Não é Deus que não tem poder para libertar. Somos nós que não aceitamos a libertação. Então a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que vencer o combate interno contra esse espírito que lhe leva para as dívidas, que lhe leva para um cenário, lhe tira do culto, no momento em que Deus está a usar o ministro para a libertação. Então, esse espírito vai lhe conduzir, mas ela tem que negar, dizer, não, eu quero ficar aqui. E acima de tudo, não só quero ficar aqui, mas eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero que Jesus toque em mim, assim como tocou na mulher samaritana, assim como ele tocou no leproso, assim como ele tocou
no cego, assim como ele tocou naquele jovem lunático, ele ficou liberto. Hoje, eu determino que eu saio daqui. Sabe, há uma coisa impressionante, as pessoas vão ao culto à espera de ver o pastor a fazer as coisas. Não é assim. Todos nós quando vamos ao culto, seja pastor, seja obreiro, seja membro da igreja, normal. Queridos, todos nós quando vamos para lá, vamos prestar culto, vamos ter encontro com Deus. Então quem tem que determinar o que espera de Deus não é o pastor. É você que tem que determinar, Senhor, eu já vim aqui ao seu altar, e eu não vou sair, eu não desejo sair daqui, Senhor. Ainda a mesma pessoa. Purifica-me. Se for pecado, purifica-me. Se forem demônios, retira. Se for, e você sai dali limpo de acordo com aquilo que você foi buscar no altar de Deus. Graças a Deus. Cada crente tem poder e autoridade. Exatamente. Ficar à espera de alguém para colocar as mãos. É por isso que se diz, a salvação é individual. E Jesus rasgou o véu, de facto, que é para cada um de nós poder ter acesso ao Pai, através do sangue dele, através do nome dele. Então, você pode ir a Deus sozinho e dizer, Deus, eu quero libertação. E vai parecer que é porque hoje é o pastor Beltrano que está pregando, mas não é porque é o pastor Beltrano. Não, mesmo se fosse uma criança de 12 anos, porque você próprio teve fé e acreditou que a tua vida tem que mudar, que os espíritos malignos têm que sair de ti e que você tem que sair do pecado, naquele dia você é liberto. É verdade. Não importa quem está ali. O que importa é com quem você teve encontro. Você teve encontro com Deus. Basicamente. Caro telespectador, pode deixar ficar o seu comentário na nossa página do Facebook, Como Quebrar a Maldição Hereditária. Para você que está a passar por esta situação e quer compartilhar conosco, também junte-se a nós e o pastor Vicente Júnior vai ajudá-lo com certeza. Pastor Vicente, sim. Encontramos algumas famílias que dizem que vão fazer alguns pactos para a prosperidade e dizem que não devem entregar alguma galinha e fazem um ritual, meia volta, alguém da família perde a vida. Depois de um tempo na família, anualmente, tem que perder a vida. E como quebrar essa maldição? Olha, eu gosto de sempre que alguém me dá oportunidade para falar sobre isto, eu gosto de sempre apontar as pessoas a uma coisa. Só existe uma pessoa que tira isto, Jesus Cristo. Se a pessoa, conforme estávamos a dizer, confessar a Jesus com a sua boca e crer de verdade, dizer, olha, eu quero seguir a Jesus, determinar no seu coração. A Bíblia diz no livro de Salmos que o Senhor sonda os corações e esquadrinha-os. E esse esquadrinhar é para quê? É para dar a cada um de nós segundo o desejo do coração. Quando eu chego, eu digo, Senhor, eu estou cansado desta vida e eu estou determinado a mudar. A primeira coisa, antes de eu ter atitudes, Deus vai olhar para o meu coração, vai dizer que essa pessoa quer fazer isto. Está vendo? Deus vai olhar para o meu coração e vai dizer que essa pessoa quer mudar. E daí nós vamos ver essa pessoa mudar de comportamento. Mas o João que ontem bebia, ontem fazia isto, já não faz. Então, este comportamento de começar a largar as coisas erradas, ok? Porque você entendeu que Jesus Cristo entrou na sua vida, é que vai fazer com que você seja liberto, é que vai provar, não é? Esta atitude, em função da palavra de Deus, é que vai fazer com que você seja liberto até nas áreas em que você está amarrado sem você saber. Porque Jesus, quando entra, a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode abrir e que fecha portas que ninguém pode fechar. Então, quando Jesus entra, ele abre as portas. Você estava amarrado em situações em que os teus pais fizeram pactos, não sei aonde. Jesus vai para lá e vai tomar aquela sua vida, vai resgatar a sua vida. Eu gosto de dizer, se um crente está na igreja e ele continua com problemas espirituais hereditários, é porque esse crente ainda não está a viver em função da palavra de Deus. É por isso que Jesus diz que se vocês forem meus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra, olha, permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, que significa seguidores. Permanecemos na palavra, ou seja, ouvimos a palavra e somos discípulos seguidores desta palavra, então conheceremos a verdade. Conhecer a verdade significa agir em função daquilo que é a verdade de Deus expressa na sua palavra. E a verdade vos libertará. Está aí. A verdade vos libertará.
Então, se alguém não obedece a Cristo, não pode ter Cristo. E logo não pode ter libertação, e logo não pode estar liberto de nenhuma maldição hereditária, não é possível. Pois, Pastor Vicente, estamos na reta final da nossa conversa, mas não podíamos terminar este tema muito interessante. Eu quero tocar num ponto muito delicado, que a maior parte das famílias moçambicanas, não só em Moçambique, como também fora, tem passado quando alguém decide casar. Nos últimos tempos, os jovens estão a casar. Nem todo mundo fica feliz quando recebe a notícia de que o João e a Margarida vão casar. Exato. Antes de ter filhos. Sim. Dizem porque eles são novos e eles sabem o que é que eles estão a fazer, é quebrando a maldição. Exatamente. Tem uma jovem que está para casar daqui a alguns dias. A própria mãe levantou-se contra ela. Disse: eu não vou o seu casamento. O pai também. Toda a família disse a mesma coisa. Queres casar para quê? Não estás preparado para casar. Mas no ano antepassado, todo mundo estava feliz. Ela tomou um posicionamento que este ano as coisas vão acontecer. Por que é que em algumas famílias, quando alguém quer casar-se, guerras se levantam? Quando nós queremos obedecer a Deus, sempre vamos ter adversidades neste mundo. Já tinha dito antes que nós não somos deste mundo. Quando alguém quer fazer o que é certo, o mundo vai se levantar contra ele. Não é? Então é por isso que ela está a ter este problema. E esses espíritos hereditários, familiares, se fores observar, já apanhar que talvez o pai não casou, vais apanhar que o tio não casou. Então, eles vão fazer sempre essa pergunta porque dentro da família ninguém casou, isso é hereditário. Eles levam uma esposa, ou podem deixar, vão levar a outra. Mas ela está a tomar uma decisão fora daquilo que é a herança da família. Ela está a tomar a herança celestial, que é o princípio que Deus determinou nas suas escrituras. Essa moça está liberta. Temos que perceber a libertação. Está aí. Ela olhou para a palavra de Deus e disse que não. A palavra de Deus diz que antes de eu me juntar com o João, eu tenho que casar. Então, a libertação vem aí mesmo. Pois, aí ficou um grande conselho do nosso convidado de luxo, como também para aquele casal que está a preparar o seu matrimónio e do nada perdeu o seu emprego. Vá assinar. Casamento não é festa. Pode assinar, colocar as alianças e já quebraram a maldição hereditária. É verdade. Últimas considerações, pastor? Eu queria dizer o seguinte, olha, queridos, manifestação de demônios e expulsar-se demônios nas pessoas não significa que a maldição já está quebrada. A pessoa pode manifestar um demônio e o demônio sair, mas para a maldição ser quebrada, essa pessoa tem que viver na obediência à palavra de Deus, porque a única coisa que liberta efetivamente, uma coisa é o demônio sair do corpo da pessoa, mas a pessoa ainda não está livre porque o demônio pode voltar, se a pessoa viver uma vida mundana. Mas se a pessoa, depois do demônio sair, viver na palavra de Deus, então essa pessoa está liberta. Não vamos confundir sair demônios e estar liberto. Esse demônio vai sair, mas se você não está na palavra de Deus, você ainda não está liberto. Viva a palavra de Deus, ande na palavra de Deus e você será completamente livre do diabo e do sistema diabólico deste mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigada, pastor Vicente, pela sua presença e também pela grande contribuição aqui no programa Terra, Gente e Tradições. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Graças a Deus. E é desta maneira que nós colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Terra, Gente e Tradições, com promessas de voltar próximo domingo, pontualmente 15h30, aqui na Mídia Mais TV. Tatá.